Vamos abrir nossa Bíblia. O livro do Gênesis. O livro do Gênesis. Obrigada, Lisete. Obrigada, amor. Capítulo 26. Eu quero ler a partir do versículo 12. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Pois é, fome. Diz assim: Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo, tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele, e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado. Nos dias de Abraão, enchendo-os de terra, Abimeleque disse a Isaac: saia da nossa terra, porque você é mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar. Repete assim: vale. Onde ficou morando. Isaac tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que o seu pai já lhes tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Por isso Isaac chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, Isaac cavou ainda outro poço, e como por esse não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobote. Ele disse: porque agora o Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nessa terra. Dali Isaac foi para Berseba. Na mesma noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Senhor, Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Então Isaac levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. Amém? Glória a Deus. Esse capítulo 26, Moisés vai nos contar alguns episódios da vida de Isaac. Talvez um dos episódios de mais relevância da vida de Isaac, da sua vida adulta. Aqui resume-se praticamente a biografia de Isaac. Se você ler desde o início, você vai ver que Moisés inicia esse capítulo falando de como o Senhor e de quando o Senhor aparecera a Isaac. O Senhor aparece a Isaac e se apresenta como Deus de seu pai, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, estou diante de você. E o Senhor se apresenta a Isaac ali em Gerar, era onde Isaac estava. Essa terra, Isaac havia ido para essa região, fugindo do lugar que ele estava. Isaac estava fugindo de uma grande fome. Na verdade, essa fome era uma fome avassaladora. Ela estava alcançando todas as regiões ali.
e o lugar onde anunciava-se fartura e uma chance melhor de sobrevivência, de recursos, era o Egito. Então, todos os dias partia-se caravanas, mais caravanas, rumo ao Egito. E Isaac, ele parte então da sua terra, descendo rumo ao Egito. Mas Isaac chega em Gerar. E quando ele está em Gerar, o Senhor aparece a ele, se apresenta a ele como o Deus de Abraão e diz a ele: Isaac, não desça ao Egito, mas permaneça nessa terra. E Deus ali lhe faz uma promessa. E é a primeira vez que o Senhor faz a promessa a Isaac, confirma a promessa para Isaac. E o Senhor diz: eu vou te abençoar aqui, não precisa descer do Egito. E quando a gente leu aqui no versículo 12, o que nós vamos perceber aqui? Que quando o Senhor lhe fizer essa promessa, passa-se um ano, então Isaac permanece ali e começa a plantar naquele lugar. E passa-se um ano, e ele começa a colher e começa a prosperar. E a palavra do Senhor diz assim, que ele prosperou naquela terra, ele enriqueceu naquela terra e ficou riquíssimo. Então, Isaac, obviamente, entendemos aqui que Isaac, como a colheita de Isaac era muito grande, a Bíblia diz que ele plantava um e ganhava 100. Então, o que significa isso? A cada semente que ele plantava, ele ganhava 100. Então, ele ganhou, ele fez muita fortuna. Então, quando ele ganhava, ele colhia os cereais, o que ele fazia? Ele vendia para o povo. Então, ele vendia e ele trocava, ele comprou ovelhas, ele comprou gado. Então, ele foi crescendo e ele ficou muito rico. E ele cresceu tanto que a palavra do Senhor diz que os filisteus olharam para Isaac e invejaram a sua riqueza. Invejaram as coisas que Isaac começou a possuir. E temeram Isaac. Porque quem tem dinheiro tem poder. E eles então começaram a temer Isaac. Abimeleque, então, o rei dos filisteus, chega até Isaac, lembrando que Abimeleque aqui não era o Abimeleque que estava com Abraão. Esse Abimeleque era filho daquele outro Abimeleque, porque Abimeleque não era um nome, Abimeleque era um título, assim como Faraó. Então esse Abimeleque, agora filho do outro Abimeleque, que esteve também com Abraão, agora ele vai estar com Isaac. E quando ele chega, Isaac, ele vai falar assim para Isaac: olha, é melhor que você vá embora. Nós não queremos você na nossa terra, nós queremos que você vá embora, porque você se tornou muito rico, você se tornou maior do que nós, e você hoje é uma ameaça para nós. Ele estava dizendo assim: você hoje é o nosso inimigo, nós não queremos você aqui. E o que eles fizeram? Eles entulharam os poços que Isaac estava usando. E nessa região, na região desértica, era impossível a sobrevivência das pessoas, dos animais sem água. Então eles entulharam os poços de Isaac. Eles deixaram Isaac sem a menor chance de sobreviver naquele lugar. E aí eles expulsam Isaac daquela terra. E Isaac humildemente recolhe suas coisas, recolhe o seu clã e parte. Mas a palavra do Senhor diz que Isaac vai para o vale de Gerar. Olha só como o Senhor quer falar conosco nessa noite. Entulharam os poços de Isaac, rejeitaram Isaac naquele lugar, e Isaac desce para o vale de Gerar. Será que o Senhor já começa a falar com alguém nessa noite? Isaac estava naquele lugar, debaixo de uma palavra, debaixo de uma promessa de Deus. Isaac permaneceu ali, Isaac foi abençoado naquele lugar, porque o Senhor era com ele. E naquele momento, Isaac desce para o vale. E a palavra de Deus diz que quando ele chega ali, ele começa a desentulhar os poços que o seu pai havia cavado. Sabe, esse texto é de uma narrativa tão rica, que já tem uns 5 dias que eu escrevo. E o Ricardo falou para mim assim: amor, por que você tanto escreve? Você esqueceu que você tem pouco tempo para falar? Você vai falar 2 horas? Gente, eu vou falar até meia-noite. Quem vai estar comigo aqui? Aleluia, glória a Deus.
Mas eu disse para ele, amor, é porque esse texto é de uma narrativa tão grande, tão valiosa. E eu já preguei esse texto algumas vezes, mas o Senhor nunca tinha me levado com tanta profundidade nesse lugar que o Senhor está me levando. Eu preciso escrever, eu preciso anotar tudo que o Senhor está falando ao meu coração. E ele usa o computador, então ele digita, ele é rápido. E eu não, né? Eu sou letrada, para quem não sabe. Então eu tenho calo nas mãos, porque quem faz letra aprende a escrever na caneta, no lápis. Então eu não gosto de escrever no computador, eu gosto de escrever na caneta. Todas as minhas anotações, eu tenho cadernos, agendas e mais agendas que eu escrevo. E eu falei para ele, amor, você digita, você é rápido, eu escrevo. Então isso vai ser um legado aí que eu vou deixar, viu? Tem pessoas que falam assim, pastor, eu tenho curiosidade de ler tantas coisas que você escreve. Estão ali. E, na verdade, eu tenho escrito. E quando eu li esse capítulo, e o Senhor trouxe tantas riquezas, tantas lições preciosas ao meu coração, e eu quero compartilhar nessa noite. E quando Isaac chega ali, ele começa a desentulhar os poços que Abraão havia cavado. E o Senhor já começa a falar, já começa a ministrar os nossos corações aqui. E ele desentulha o primeiro poço aqui nesse vale. E a palavra do Senhor diz que os filisteus vêm e falam o quê? Ó, essa água aí é nossa. Isaac se levanta, acampamento, reúne todo o povo e sai daquele lugar. E ele vai desentulhar outro poço. E quando ele desentulha o segundo, e ele ali levanta acampamento de novo, e está ali tudo bem, de repente eles chegam de novo, os filisteus, e falam, olha, essa água também é nossa. E ele se levanta pela segunda vez, e ele parte pela terceira vez, e vai abrir e desentulhar o terceiro poço. E quando ele desentulha, e ele acha a água, quando ele está ali, talvez esperou, e ninguém apareceu para brigar por aquela água. Aí ele chamou aquele lugar de Reobote. Ele disse, esse lugar é amplo, esse lugar é grande, e o Senhor vai nos prosperar aqui. E ele acampou naquele lugar. Só que quando ele chega ali, aconteceu algo tão interessante, que a palavra do Senhor diz que quando ele estava ali, no versículo seguinte, Moisés disse assim, estando ele ali, ele partiu para Berseba. E eu fiquei pensando, ninguém tirou ele dali, não houve conflito. E Isaac foi para Berseba. Aí o Senhor começou uma explosão dentro do meu coração. E eu falei, Senhor, que coisa tremenda aconteceu aqui. Moisés dá um salto e nós não entendemos o porquê. E somente quando nós nos aprofundamos no texto e nós vamos entender e voltarmos um pouco na história de Abraão, do pai de Isaac, nós vamos entender por que Isaac fez isso. E aí o Senhor começa a ministrar no meu coração. Porque você lê, Isaac está ali, ele diz, o Senhor vai nos prosperar nesse lugar, o Senhor vai nos prosperar nessa terra. Mas no verso seguinte, Moisés narra e diz assim, e dali Isaac vai para Berseba. Obrigada. E quando Isaac chega em Berseba, a palavra do Senhor diz assim, e naquela mesma noite, nós lemos aqui, diz assim, naquela mesma noite, o Senhor apareceu a Isaac. Glória a Deus, aleluia. Comece a pegar o que o Senhor quer falar nessa noite. Sabe o que estava acontecendo aqui? Isaac estava trilhando os mesmos caminhos que Abraão, seu pai, havia trilhado. Isaac estava caminhando os mesmos passos de Abraão. E quando o Senhor percebeu que Isaac estava caminhando os mesmos passos, trilhando os mesmos caminhos que Abraão, o Senhor pensou, olha, Isaac vai entrar no Egito, que Abraão entrou. E o Senhor aparece a Isaac, e o Senhor diz, Isaac, não desça ao Egito.
Mas o Senhor também tinha dito para Abraão não descer ao Egito. Mas Abraão entrou no Egito. E é curioso porque o Egito foi o único lugar onde não houve bênção na vida de Abraão e nem na vida da sua descendência. Pelo contrário, o Egito foi o lugar onde a descendência de Abraão se tornou escrava por 400 anos. Quantos começam a entender o que está acontecendo aqui? E o Senhor vê Isaac caminhando os mesmos passos que seu pai. E o Senhor para e diz: Isaac, não entre no Egito. Não entre no Egito. Mas diferente do seu pai, Isaac permanece em Gerar. Isaac não entra no Egito. E fica em Gerar. E vai para o vale. E vai desentulhar poços que seu pai havia cavado. E nós começamos... Agora acabou, e nós começamos a perceber aqui. Nós começamos a perceber aqui o que está acontecendo. E Isaac chega no vale. A primeira coisa que eu quero falar para você, tem algumas lições que eu anotei aqui. E eu quero que você, quem estiver anotando, anote, porque é muito preciosa, é muito precioso esse texto. A primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração: não saia do lugar onde Deus te colocou. Não saia da posição que Deus te colocou. Se Deus te plantou no lugar, fique até que o Senhor lhe dê uma segunda ordem. Porque o Senhor deu uma ordem para Isaac. O Senhor disse: ficai aqui, permanecer nessa terra, porque é aqui que eu vou te abençoar. A bênção está em obedecer ao Senhor. A bênção não está no lugar. Irmãos, guarda isso no seu coração. A bênção não está na igreja. A bênção não está em você ir para uma igreja boa, grande, cheia, que está na mídia, que está aí nas redes sociais bombando. Não existe isso. A bênção está em permanecer no lugar onde Deus te chamou para estar. A bênção está na sua obediência. E o Senhor disse: Isaac, permanecei, porque é aí que eu vou te prosperar. Pegue essa primeira lição. Isaac permaneceu. E a palavra do Senhor diz que ele foi riquíssimo e próspero nesse lugar. Enquanto havia fome naquela região, enquanto a fome assolava aquelas pessoas, Isaac prosperava naquela terra, porque o Senhor era com ele. Segunda coisa que eu quero que você anote aí. Se você não estiver anotando, anote no seu coração. Isaac desceu para o vale. Mas sabe o que eu aprendo com Isaac? Vale também é lugar de desentulhar poços. Quando nós descemos para o vale, quando Deus permite que nós descemos ao vale, sabe o que nós fazemos? Nós desistimos, nós queremos chorar, nós desanimamos. E nós falamos: aqui não tem mais jeito, Deus, aqui agora é ficar aqui até morrer. Mas não foi assim com Isaac. Isaac desceu no vale e ele diz: eu vou desentulhar os poços que meu pai cavou nesse lugar. E ele começa a desentulhar. Vale é lugar de desentulhar poços. Se você está no vale, comece a cavar. Pastor, o que eu vou cavar? Comece a cavar dentro de você. Sabe o que havia de mais precioso nessa terra? Sabe o que há de mais precioso no deserto? Água. Água é o elemento mais importante no deserto. É mais importante que ouro, é mais importante do que prata, é mais importante do que petróleo. Água é o elemento mais importante do deserto. Isaac cavou em busca de água. E eu quero dizer para você nessa noite: se você está no vale, comece a cavar dentro de você e busque o que há de mais precioso em você, porque está dentro de você. Está dentro de você. Porque Luiz Hermínio disse assim, esses dias eu ouvindo ele, eu aprendi, que eu ouço esses homens, eu aprendo, eu anoto. Luiz Hermínio disse assim que as coisas preciosas do céu, as coisas preciosas da terra, o Senhor guardou debaixo da terra.
Mas ele disse: as coisas preciosas do céu, as coisas mais preciosas do céu, Deus guardou, sabe onde? Sabe onde? No céu? Não. Ele disse assim: as coisas mais preciosas do céu, Deus guardou dentro do homem, dentro de nós. A coisa que existia mais preciosa no céu, Deus colocou dentro de você, está em você. Então, se você está no vale, comece a cavar dentro de você, que você vai encontrar o que existe de mais precioso para Deus. Comece a cavar até encontrar. Foi isso que Isaac fez no vale. Começou a desentulhar. Começa a tirar entulhos. Começa a tirar tudo que é lixo que está em você. Mágoa, ressentimento, pecado. Tire tudo que está impedindo aquilo que é mais precioso, que está dentro de você, de fluir em sua vida. Isaac fez isso. Mas sabe o que eu aprendo? É que Isaac chegou num lugar onde ele disse: aqui o Senhor vai me prosperar. Aqui há amplitude. Aqui tem bênção. Aqui ninguém me perseguiu. Aqui não houve conflito. Então aqui está tudo bem. Mas quando ele levantou os olhos, ele olhou para o alto, porque Berseba era alto, não era no vale. Ele olhou para o alto e ele viu Berseba. Sabe o que era Berseba? Ele olhou e ele se lembrou daquele lugar. Ele disse: eu conheço aquela região. Eu conheço aquele lugar. Sabe onde era Berseba? Era o lugar que Abraão havia feito uma aliança com o Senhor. Era um lugar onde muitas vezes Isaac tinha ido com seu pai. E ele entendeu que aquele lugar era o lugar da presença de Deus. E ele disse: aqui não é lugar da presença. Aqui não é lugar da presença. A presença é lá. A presença é lá. Foi lá que meu pai levantou o altar. É para lá que eu vou. É para lá que eu vou. E é por isso que Moisés dá um salto e diz: Isaac se levantou e foi para Berseba. Por que Isaac foi para Berseba? Isaac buscava a presença de Deus. E a palavra de Deus diz que quando ele chega em Berseba, ai, que coisa linda. Meu Deus, como eu chorei quando a palavra de Deus disse: naquela mesma noite. Não foi no outro dia, não foi 3 dias depois. Mas quando ele chegou em Berseba, a palavra de Deus diz que naquela mesma noite o Senhor apareceu para ele. Deus estava ali esperando Isaac. Deus estava ali porque Deus sabia que Isaac iria se livrar. E Deus esperou Isaac naquele lugar. Isaac chega ali. E naquela mesma noite o Senhor aparece para ele pela segunda vez. Mas agora o Senhor fala com ele diferente. Agora o Senhor diz para ele assim: Isaac, sou eu o Senhor. Mas sabe o que o Senhor diz para ele? Não temas. Não tenha medo. Não tenha medo, Isaac. Porque eu estou contigo. O Senhor agora não está dizendo: eu estive com seu pai, mas o Senhor está dizendo: eu estou com você. Eu estou contigo, Isaac. Não temas. Não tenha medo. Aleluia. Isaac encontrou a presença nesse lugar. E sabe o que ele fez? A palavra de Deus diz que ele armou a sua tenda. Até que Isaac não tinha se estabelecido. Isaac não tinha decidido onde iria morar. Mas quando ele sente a presença, quando ele recebe a presença, ele diz: aqui. Tenda significa habitação. Isaac disse: habitação.
aqui é onde Deus habita, então é aqui que eu vou estar, é aqui que eu vou habitar. Então ele levanta um altar ao Senhor. E altar nos fala, sabe de quê? De aliança. E aqui se estabelece a aliança de Isaac com o Senhor. Sabe, até aqui, Isaac estava trilhando o caminho de seu pai. Até aqui Isaac estava copiando os passos de Abraão. Isaac sabia onde ficava cada poço que seu pai havia cavado. Isaac sabia os nomes dos poços que seu pai havia dado. Isaac conhecia o seu pai. Isaac caminhava com seu pai, prestando atenção em tudo que seu pai fazia. E ele caminha exatamente o mesmo caminho de Abraão. Mas sabe o que isso me ensina? Nós nunca devemos abandonar os passos que aqueles que vieram antes de nós nos ensinou. Isaac valorizou tudo aquilo que seu pai havia feito. Aleluia, glória a Deus. Ele caminhou nos passos de seu pai. Isaac bebeu dos poços que seu pai cavou. Bebeu da mesma água que seu pai havia bebido. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Deus tem chamado a nossa geração, não para dizermos não à geração que veio antes de nós. Pelo contrário, a geração que veio antes de nós nos serviu para apontar o caminho. Nos serviu muitas vezes para nos direcionar, para dizer para onde irmos. Mas sabe o que Isaac fez? Isaac não cometeu os mesmos erros que seu pai. Sabe o que Isaac fez? A palavra do Senhor diz que Isaac nunca guerreou uma guerra. Quando alguém se levantava, Isaac levantava acampamento e se retirava. Alguns teólogos dizem assim: Isaac era covarde. Isaac não herdou a força de seu pai Abraão. Isaac era medroso. Mas sabe o que eu vejo aqui? Isaac era sábio. Ele viu seu pai lutar tantas guerras. Irmãos, quanto sofrimento traz uma guerra. Quantas perdas traz uma guerra. E talvez Isaac, menino, pensasse: é necessário que se guerreie? É necessário que se perca tanto? E talvez no seu íntimo ele pensasse: se eu tiver a chance de guerrear ou dizer não para a guerra, eu vou dizer. E todas as vezes que foi possível, ele disse não para a guerra. Ele disse: não vou guerrear. E saiu em retirada. E bateu em retirada. E nunca guerreou uma guerra. Isaac, diferente do seu pai, não entrou no Egito. Permaneceu em Gerar. E ali o Senhor o abençoou. E ali o Senhor o prosperou. Isaac, diferente do seu pai, manteve um casamento monogâmico. Isaac, o único patriarca que foi homem de uma mulher só. Por isso o seu casamento se compara ao encontro da noiva com o Senhor. Porque Isaac permaneceu fiel à sua única esposa Rebeca até a sua morte. Porque Isaac provavelmente olhava para os conflitos de Abraão, para o sofrimento de Abraão,
Quanta dor, pastor Ailton. Aquele relacionamento de Abraão com Agar, com Quetura, trouxe para aquela família conflitos que existem até hoje. E talvez Isaac olhou para aquilo e pensou: eu não preciso passar por isso. Viver com uma mulher só, ser homem de uma mulher só, é muito melhor, é muito mais fácil. Isaac permaneceu em um casamento, exatamente como Deus havia estabelecido desde o princípio. Então, sabe o que eu aprendo aqui? Isaac caminhou e trilhou os passos de seu pai, mas os erros de seu pai, Isaac não cometeu. O Senhor tem nos chamado, tem chamado uma geração, não para desprezar tudo aquilo que a geração antes de nós conquistou. Nós aprendemos com a geração que veio antes de nós, mas nós não precisamos cometer os mesmos erros que eles cometeram. Nós temos a chance de corrigir erros que eles cometeram. Nós temos a chance de fazer como Isaac fez, de fazermos melhor, o que a nossa geração passada fez. E quando eu falo isso, eu falo no sentido amplo da palavra. Você pode trilhar os passos que seus pais trilharam, mas você não precisa cometer os mesmos erros que eles cometeram. Pelo contrário, você pode corrigi-los agora na sua geração. E toda a sua descendência receberá a bênção que você irá plantar hoje na sua vida. Porque acertando agora, você estará abençoando a sua descendência. Você estará abençoando a sua descendência. Faça isso. Caminhe, acerte. Faça as coisas que foram certas, as coisas que deram certo, mas as que não deram, que fiquem para trás. Não precisam ser copiadas. Consertem. Elas podem ser consertadas na nossa geração. E Deus está nos chamando. Deus está chamando essa geração para consertar aquelas coisas que não deram certo na geração que veio antes de nós. E sabe, quando eu ministrei aqui, na última vez que eu ministrei aqui, eu disse que os nossos pais lutaram batalhas que nós não precisamos lutar hoje. E nós lutaremos batalhas que os nossos filhos não precisarão lutar. Nós lutaremos batalhas hoje que os nossos filhos não precisarão lutar. Sabe, é isso que nós estamos fazendo. E quando nós nos colocamos hoje e buscamos o novo de Deus para as nossas vidas, e buscamos o renovo de Deus para nós, nós estamos falando que nós temos a oportunidade de recomeçar, de consertar na nossa vida aquilo que não deu certo. Nós temos a oportunidade de abrir mão em nossa vida, em nossa geração, aquilo que não está dando certo. Nós temos a oportunidade de transformar a nossa mente, trazer um renovo na nossa mente, para que a nossa geração receba o novo de Deus, para que nós possamos passar para a geração seguinte, para a geração que vem depois de nós, o renovo da parte de Deus. Eles vão beber o vinho novo do Senhor. Eles vão experimentar o avivamento da parte do Senhor. Sabe, é por isso que eu acredito que o avivamento do Senhor nesses dias, ele vai acontecer dentro das nossas casas. Ele vai acontecer no meio das famílias, porque é dentro das famílias que haverá esse conserto. É dentro das famílias que haverá essa restauração. É dentro da família que o Senhor vai derramar esse renovo sobre nós. Porque é lá que nós temos a oportunidade de honrarmos aqueles que vieram antes de nós, de dizermos: vocês acertaram aqui. Sabe, nós vamos beber
dos poços que vocês cavaram. Nós vamos beber da água que vocês nos oferecem. Mas sabe de uma coisa? Nós não vamos ficar só aqui. Nós queremos mais. Nós queremos mais. E nós buscaremos mais do Senhor. Nós buscaremos mais do Senhor. E sabe, para encerrar, sabe o que acontece aqui? A palavra do Senhor diz, aqui no finalzinho do capítulo 26, a partir do 26, sabe o que acontece aqui? Se você continuar lendo, faça essa leitura. Eu convido você a ler esse capítulo. Sabe o que acontece? A palavra do Senhor diz que depois que acontece tudo isso, Isaac levanta um altar ao Senhor, se estabelece naquele lugar. Sabe quem chega e bate na porta de Isaac? Abimeleque. Abimeleque bate na porta de Isaac. E ele disse assim: eu estou aqui porque nós olhamos para vocês e nós percebemos que Deus é com você. Nós reconhecemos que o Senhor é com você. Sabe o que Abimeleque estava dizendo? Nós olhamos lá de Gerar, nós olhamos aqui em Beceba e nós percebemos o que Deus fez em sua vida. Nós reconhecemos que o Senhor é com você e por isso nós estamos aqui. E sabe o que ele foi fazer lá? Ele foi pedir perdão para Isaac. Ele foi fazer uma aliança com Isaac. Ele disse, essas são palavras minhas, tá? Não está na Bíblia. Mas ele disse assim, é isso mesmo. E ele disse assim, eu estou avisando, né, que são minhas. E ele disse assim, me perdoa, né, porque nós te rejeitamos, nós te expulsamos da nossa terra, mas nós reconhecemos agora que o Senhor é com você. E nós queremos te pedir perdão. E nós queremos fazer uma aliança com você. Isaac expulsou Abimeleque de lá. Isaac disse, não quero aliança com você. Vocês me rejeitaram, vocês não prestam. Não, irmãos. Sabe o que a palavra de Deus disse? A palavra de Deus diz assim, Isaac preparou um banquete. Isaac preparou um banquete para Abimeleque. Então lhes fez um banquete e comeram e beberam em Beceba. Aleluia! Quantos podem aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus! Isaac não só perdoou, Isaac não só liberou perdão, mas Isaac preparou um banquete para Abimeleque. Isaac colocou eles na mesa e serviu tudo que ele tinha de melhor na sua casa. E comeu e bebeu com eles. E fizeram aliança. Sabe o que isso me ensina? Sabe quando as pessoas vão reconhecer Deus em você? Sabe quando as pessoas vão reconhecer que você é uma mulher de Deus? Sabe quando as pessoas vão olhar para você e falar, como eu vejo Deus em sua vida, como eu vejo o Senhor através da sua vida, como eu vejo o que o Senhor está fazendo em você? Sabe quando as pessoas vão ver? Quando as pessoas vão notar, quando as pessoas vão ver a prosperidade do Senhor em sua vida, quando as pessoas vão ver o Espírito de Deus agindo em você. Sabe quando? Guarda isso, pega isso. Se você pegar só isso
dessa mensagem, eu vou sair daqui feliz entendendo que eu passei a palavra para você nessa noite. É quando você conseguir receber todos aqueles que lhe fizeram mal, que te rejeitaram, que te prejudicaram, que te machucaram, que te feriram, quando eles chegarem na sua porta, você receber, você perdoar, e não só perdoar, mas preparar um banquete. Aleluia! Reclama, xaramana, xaracandarabassudeca. Quantos crentes não saem do lugar? Quantos crentes vivem uma vida miserável, raquítica espiritual? Não prosperam. Oram, jejumam, consagram a Deus e culpam ao Senhor, e culpam a igreja, e culpam o pastor, e culpam o discipulador. Mas não perdoam. Perdoar. Eu já disse isso aqui. No dia que eu fui buscar o conceito de perdão para mim. Quando alguém pergunta o que é perdoar para a senhora pastora, eu digo para mim. Busque para você. Porque existe na palavra do Senhor o que é perdão. Alguém perguntou para Jesus: quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Jesus disse 7 vezes 70, isso? Sempre confundo esses números. É 70 mesmo? Mas sabe, quando eu fui buscar o conceito de perdão para mim, Espírito de Deus, como eu devo perdoar? Sabe o que ele me disse? Perdoe, mas coloque a pessoa exatamente no lugar que ela ocupava antes. Não é longe de você. Tem gente que diz: eu perdoo, mas ela fica lá longe. Para mim, não está na Bíblia, isso o Espírito disse ao meu coração, não há perda. O Espírito disse: perdoar é trazer de volta para a sua vida, exatamente no lugar que ela ocupava antes de te ferir. Aleluia, glória a Deus. Era na sua cama que ele dormia. Perdoar é colocá-lo de volta na sua cama. Era a sua mesa que ele se sentava. Perdoar é preparar-lhe um banquete. Isso perdoa. Isso perdoa. E sabe, o dia que eu comecei a praticar isso na minha vida, as pessoas começaram a reconhecer Deus em mim. Não foi depois que eu comecei a ministrar, porque eu já ministrava há muito tempo. Mas foi o dia que eu comecei a entender isso. As pessoas começaram a reconhecer o Senhor em mim. E eu entendi quando eu li esse texto, quando Isaac preparou um banquete para Abimeleque. O Senhor enviou Abimeleque ali, porque o Senhor conhecia o coração de Isaac. Isaac fez aliança com Abimeleque, porque Isaac havia feito aliança com o Senhor antes. Aleluia. E para encerrar, 2.
A palavra do Senhor diz que quando eles estão ali se levantando, os servos de Isaac chegam. Se você achar aí, Flávia, no finalzinho já. Os servos de Isaac chegam. Sabe o que os servos estavam fazendo? Procurando água. Procurando água em Berseba. Porque Abraão tinha cavado um poço em Berseba. Sabe por quê? Porque pela lógica era muito difícil achar água em Berseba. Porque Berseba era um lugar alto. Abraão tinha cavado o poço em Berseba. Mas Isaac começou a cavar. E quando ele termina o banquete, Moisés é tão minucioso e o Espírito de Deus fez com que isso não se perdesse. A palavra do Senhor diz que os servos de Isaac chegam e diz: achamos água. Achamos água. Achamos água. Esse foi o poço que Isaac abriu em Berseba. Achamos água viva. Sabe o que isso significa? Os servos estavam dizendo: Isaac, achamos a fonte das águas. Achamos a fonte das águas. A fonte das águas. Sabe, depois que fizermos tudo isso, encontraremos a fonte das águas. A fonte das águas. Aleluia, glória a Deus. Quantos podem se colocar de pé? Quantos podem se levantar nessa noite? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se você pode adorá-lo nesse lugar, se você pode dizer aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Que nós possamos entender isso nessa noite. Que nós possamos entender. Que nós possamos entender que o Senhor tem nos chamado. Que o Senhor tem nos chamado. Dá para cantar aquela do rio, flua o rio, de vida aqui. Sabe o quê? Que o Senhor tem nos chamado nesses dias como uma geração para desentulhar poços. Nós fomos chamados para desentulhar poços. E comecemos a desentulhar os poços que muitas vezes os inimigos entulharam. Que nós possamos desentulhar os poços. Que nós possamos cavar poços até encontrarmos a fonte das águas. A fonte das águas. Porque o Senhor quer. O Senhor quer não só um poço para nós. O Senhor tem não só um poço para nós, mas o Senhor tem um rio. Um rio. Um rio que jorra sobre nós, amém? Glória a Deus. Que nós possamos estar nesse lugar. Que nós possamos nos colocar nesse lugar. Deus está nos chamando. Deus está nos chamando. Que nós possamos fazer como Isaac fez. Que nós possamos fazer como Isaac fez. Enquanto o grupo de louvor vai se preparando aí, eu quero encerrar as minhas palavras. Eu quero ler o último versículo dessa noite, que está no capítulo 28. Sabe? Aqui já não conta mais a história de Isaac. Aqui a história de Isaac se encerrou e começa-se um capítulo
um capítulo novo. Agora começa-se a contar a história dos filhos de Isaac. Encerra-se o capítulo da história da vida de Isaac. Mas começa-se a história dos seus filhos. E tem algo tremendo aqui que eu quero que você leia. Eu vou ler, né? Porque acho que a Flávia já pôs a música aí. Pois não? Flávia, no capítulo 28, no verso 13. Sabe? Eu quero que você veja com seus olhos. Eu não sei como está ali a tradução. Mas eu quero ler com você. É aquela visão que Jacó tem ali na escada. E quando ele se levanta, e a palavra do Senhor diz assim: eis que o Senhor estava em cima dela e disse. Agora o Senhor dizendo para Jacó, não mais para Isaac, mas para Jacó, seu filho: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Agora o Senhor se apresentava ao filho de Isaac, não dizendo mais: eu sou o Deus de Abraão. Agora o Senhor não era mais só o Deus de Abraão, mas o Senhor estava dizendo, eu sou o Deus de Isaac, teu pai. Quanta honra, quanta honra é poder o Senhor se apresentar a alguém dizendo a respeito de nós. Será que o Senhor pode se apresentar a alguém nessa noite dizendo sobre você? Será que o Senhor pode se apresentar aos seus filhos dizendo: eu sou o Deus de seu pai? Eu sou o Deus de seu pai. É assim que o Senhor quer se apresentar à sua descendência. Eu sou o Deus de seu pai, eu sou o Deus de sua mãe. Sabe por quê? Porque quando o Senhor diz isso, sabe o que está acontecendo aqui? Quando nós lemos segundo a literatura, sabe o que Deus está fazendo? Deus está gerando intimidade. Deus está dizendo: você não me conhece ainda, Jacó, mas eu te conheço. Sabe por quê? Porque eu sou Deus de seu avô, eu sou Deus de seu pai, então eu te conheço. Deus está gerando, Deus está criando uma circunstância, uma relação de intimidade, de proximidade, dizendo: eu não estou distante, eu estou próximo, porque eu sou o Deus de seu pai. Deus quer se aproximar, Deus quer estar conosco, porque Ele quer estar próximo dessa geração. Fique com Deus, busque ao Senhor, faça uma aliança com o Senhor, que os seus filhos se aproximarão de Deus, porque o Senhor os chamará, o Senhor os chamará, o Senhor dirá: eu sou Deus, eu sou Deus. Vanessa, quando o Senhor se apresentará a seus filhos, o Senhor dirá: então eu sou Deus da Vanessa, a sua mãe. Quando o Senhor se apresentar a Maria Clara, Ele dirá: eu sou Deus, Maria Clara, da sua mãe, a Vanessa. Para que ela entenda que Ele é íntimo, que Ele é próximo, que Ele é Pai. Ele não é um Deus distante, Ele não é um Deus distante, Ele é próximo, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. E cada um de nós venhamos ter essa intimidade com o Senhor, e cada um de nós venhamos estar próximo com o Senhor, que Ele possa se apresentar à nossa geração, à nossa descendência, dizendo: eu sou o Deus de seu pai, eu sou o Deus de sua mãe.
Aleluia, glória a Deus. Quantos podem levantar as mãos aos céus e adorar o Senhor nessa noite com essa canção? Eu procurei Aleluia, Jesus. em outro lugar, em outras pessoas, E tantas coisas eu procurei em outro lugar, outras pessoas e tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transformei no teu amor, sinto fluir teu rio de vida. sinto fluir Teu rio de vida. Tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio de vida. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber
alguém aqui nessa noite que quer fazer uma aliança com o Senhor? Tem alguém aqui que ainda não fez uma aliança com o Senhor? Que não tem uma aliança com Jesus? Que ainda não caminha com o Senhor? Se tem alguém aqui nessa noite que quer convidar você, vem aqui na frente. Faça uma aliança com o Senhor. Se você não tem uma aliança com o Senhor, se você se afastou dele por alguma razão, quero convidar você aqui. Eu não quero sair daqui hoje sem fazer esse convite. Se tem uma pessoa aqui, eu quero fazer esse convite para você. Renova sua aliança com o Senhor. Se você já tem, se você se perdeu em algum momento, faça um renovo da sua aliança com o Senhor. Mas caminhe com Ele, amém? Muda a história da sua geração. Muda a história da sua família. Você não precisa da continuidade. Você não precisa. Aleluia, glória a Deus. Tem duas pessoas aqui, tem duas almas preciosas do Senhor. Amém. Glória a Deus. Pode vir na frente. Amém, Jesus. Vamos orar com essas pessoas.